Queremos saudar a igreja com a santa e com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 27. Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao 27. Louvado seja Deus pela sua palavra, que por si só já fala aos nossos corações. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso de palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Só um minutinho aqui. Entrar no reino de Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, porque a tua palavra, Deus, por si só já fala aos nossos corações. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos usar como instrumento nas tuas mãos para falar ao coração do teu povo. Nada tenho, nada sou, falho, miserável pecador, mas me coloco na dependência tua, Deus, para nessa noite falar um pouquinho da tua palavra. Fala, Deus, ao coração dos teus filhos, assim como o Senhor falou ao meu coração, através dessa palavra. Assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A pergunta mais antiga, a mais inquietante de todos os tempos, que tem afligido o coração dos homens através de geração, é e sempre será essa: o que farei para herdar a vida eterna? Nessa noite nós gostaríamos de uma forma bem prática, falar com os irmãos, conversar com os irmãos, explanar a palavra a respeito da vida eterna. O que farei para herdar a vida eterna? Esse texto que nós acabamos de ler, ele também é relatado em Marcos, no capítulo 19, a partir do verso em Mateus, no capítulo 19, a partir do 16. Em Marcos, onde nós começamos a leitura a partir do capítulo 10, a partir do verso 17, e também em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18. E nós, nessa noite, gostaríamos de conhecer um pouquinho esse personagem que a Bíblia nos traz, que é um homem rico, um homem que tinha muitas posses, e que em Mateus, no capítulo 19, no verso 20, nos mostra que ele era jovem. Ele estava na sua juventude, e esse jovem, ele estava sedento da vida eterna. Ele era uma pessoa que não era de idade, mas ele era jovem, mas tinha um desejo no seu coração de conhecer as coisas de Deus e partir para a eternidade com Deus. E muitas das vezes, quando nós pregamos o Evangelho, muitas das pessoas dizem assim: não, eu sou muito jovem para me render a Jesus,
Eu sou muito jovem para pensar nas coisas eternas. Eu sou muito jovem para me envolver com as coisas do reino de Deus. E nessa noite o texto nos traz a clareza que para Deus Ele sente o prazer em se relacionar com os jovens. Jovem, Deus tem um plano especial na sua vida. Deus, Ele tem algo melhor para você. As coisas deste mundo aparentemente são agradáveis, mas o final é morte. Mas esse jovem, ele quis ter esse encontro com Jesus. Em Lucas, no texto que nós lemos, em Lucas 18, 23, diz que ele era riquíssimo, era um homem que possuía muitos bens. Não era a quantidade de dinheiro que ele tinha que impedia ele de pensar nas coisas eternas. Hoje em dia acontece o contrário. Nós estamos tão focados nas coisas materiais que esquecemos das coisas espirituais, da vida eterna, do céu, de olhar para o alto. Mas esse homem tinha tudo, e esse tudo que ele tinha não impedia ele de olhar para o céu, de buscar a presença de Deus. Ainda em Lucas nos diz que ele possuía um lugar de destaque naquela sociedade. Lucas diz que ele era um homem de posição. Mesmo sendo um homem que estava inserido na sua sociedade, no local de destaque, havia esse desejo no coração dele. Um desejo de saber o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer com ele ao partir, ao fechar dos olhos. Porque nós sabemos, irmãos, que nós não sabemos o dia ao qual nós iremos partir para a eternidade. Mas nós sabemos que um dia nós vamos partir. Um dia, eu e você, nós iremos nos encontrar com o Criador. E nós temos focado a nossa vida para as coisas de Deus, ou nós temos focado a nossa vida para nós mesmos, para as coisas imediatas, as coisas passageiras, porque ninguém vai levar bem nenhum dessa terra. Tudo vai ficar. Muitas das vezes nós estamos focando tanto em acumular bens, riquezas, e nós sabemos que isso é passageiro, vai ficar. E esquecemos de focar naquilo que é principal, que é primordial, aquilo que é essencial para as nossas vidas, que é o reino de Deus. Em Marcos 10, 20, fala que ele é um homem virtuoso. Ele diz: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Eu tenho observado a lei, eu tenho observado tudo isso, Senhor, mas o que me falta? Aquele jovem, ele julgava ser especial, porque ele não roubava, ele não matava, ele não se prostituía, ele não praticava nada ilícito. Ele andava aparentemente em conformidade com a lei. Ele olhava para si mesmo através da lei e achava que estava no topo. Ele achava que já estava lá no topo do céu, um dos primeiros a estar no caminho do Senhor. Ele não conseguiu ir ao encontro de Jesus apresentando que era um falho, miserável pecador que carecia da salvação através de Jesus. Ele não vivia roubando, ele não vivia fazendo nada de errado aos olhos humanos. E muitas das vezes nós encontramos pessoas assim quando nós saímos para evangelizar e batemos em algumas portas, e as pessoas que ainda não têm Jesus, que ainda não conhecem a Jesus, têm esse pensamento de que, olha, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu pago meus impostos, eu faço tudo, então eu vou para o céu. Quantas e quantas vezes nós mesmos como crentes achamos que porque somos bonzinhos é que somos salvos, mas se engana quem pensa dessa forma. Somos salvos através dos méritos de Cristo, porque Cristo morreu a nossa morte. Aquele jovem no capítulo 19, verso 20, ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Diz assim o texto: disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Ele era religioso, ele guardava a lei, mas algo lhe faltava. Ele tinha tudo para ser feliz. Tem um ditado no mundo que diz que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda.
Dinheiro não traz verdadeiramente felicidade, mas nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos trabalhar para pagar as contas. Nós precisamos estarmos inseridos na nossa sociedade de uma forma produtiva, para que não sejamos dependentes das pessoas, para que terceiros venham pagar as nossas contas. Cada um de nós temos as nossas responsabilidades. Mas nessa noite, o exemplo que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja desse jovem, um jovem que começa com uma história que tinha tudo para ter um final feliz, tem um final triste. Na verdade, irmãos, existe um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Jesus. Não é dinheiro que preenche, não é a posição social, não são os prazeres desse mundo, não é na bebida, não é nas coisas momentâneas e prazerosas dessa terra que pode preencher esse vazio. Nesse momento tem muita gente por aí nos bares da vida, enchendo a cara, achando que estão se dando bem, que as coisas estão bem, e no outro dia, morrendo de ressaca, ainda abre a boca para dizer: olha, isso é que é bom, isso é que é bom. Mas não sabe ele que o que é bom verdadeiramente é servir a Jesus, é ser filho de Deus, é o seu nome escrito no livro da vida. Porque quando nós temos essa confiança, nós cremos que Jesus morreu por nós, falhos, miseráveis pecadores. Olha, irmãos, não tem dinheiro nessa terra que possa pagar a salvação de ninguém. Não há nada que eu, que você, que ninguém possa fazer por ninguém, irmãos, para levar uma pessoa sequer para o céu. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É só através de Jesus que o homem tem esse encontro com Deus e vai morar no céu. Ele era uma pessoa sedenta da salvação. Nós podemos ver isso no verso 17. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha esse desejo. E quantas pessoas têm esse desejo de saber, de ir para o céu? Pessoas que estão envolvidas aí em tantas seitas, irmãos, cegueiras, pessoas que estão envolvidas com coisas que negam a Cristo, contrária à palavra, mas que estão ali dentro achando que estão fazendo certo e que vão para o céu. É o exemplo real desse jovem, o exemplo dele de estar ali praticando os usos e os costumes de muitas seitas e de outras religiões que tem por o mundo aí afora, irmãos, e achando que estão agradando a Deus por não conhecer a Jesus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer a verdade. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas não têm o interesse de conhecer a verdade. Querem receber ali a palavra já mastigada, trazendo a informação, e não medita na palavra, acredita em qualquer coisa, acredita em tudo que o homem abre a boca e fala. Mas nós sabemos que existe um povo salvo, separado por Deus, que não se engana com as coisas desse mundo, com as mentiras de Satanás. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E nós temos visto que isso tem se concretizado nesses últimos dias. O diabo tem matado, roubado e destruído. Mas também temos visto que Jesus tem dado vida e vida em abundância. O nosso Jesus, Ele está no meio da sua igreja. Ele está no meio de nós e Ele tem falado a cada um de nós através da sua palavra. Ele estava ansioso por algo mais do que havia no dinheiro. Pastor Wilton, ele costumava sempre de dar um testemunho de uma pessoa aqui de João Pessoa, já faleceu. Era um homem muito rico e ele não conseguia dormir à noite, porque toda vez que ele se deitava e ia dormir, ele ficava com medo de ser assaltado, dos bandidos invadirem a sua casa e roubar os seus bens. Irmãos, a nossa segurança não está nas coisas dessa terra, a nossa segurança não está no dinheiro que tem na nossa conta, a nossa segurança não pode estar nos políticos dessa terra, a nossa segurança está no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis.
Ele foi a Jesus, ele foi até a pessoa certa. Ele poderia ter ido ao encontro de muitos mestres, mas ele escutou que ali estava alguém diferente, e ele chega até Jesus e diz: bom mestre. E ele se humilha e vai até o encontro de Jesus e pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E nessa noite, se você ainda não teve esse encontro com Jesus, se você ainda não tem essa certeza no seu coração da salvação, se nessa noite há algo no seu coração que tem lhe prendido aqui nessa terra, tem prendido o seu olhar para o céu e enxergar algo mais do que aquilo que é visível, que os nossos olhos humanos conseguem enxergar, eu gostaria que você parasse e pensasse: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Correr, irmãos, nessa cultura, era algo que não era muito bem visto. As pessoas que tinham posição na sociedade, tinham bens, riquezas, eles não corriam, eles andavam. E isso mostrava ali que aquele homem ele estava desesperado por algo mais, desesperado para falar com Jesus, desesperado para ter esse encontro. Mas muitos querem ser salvos, mas querem ser salvos do seu jeito, da forma que ele entende. Eu entendo que eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa piedosa. E nessa noite nós vamos ver através das Escrituras que a salvação é algo, um mérito de Cristo, é através de Cristo, não é através das nossas obras, das nossas forças, daquilo que nós podemos fazer, mas é por algo que Cristo fez por mim e por você. Aquele jovem, ele não estava preocupado com a sua reputação, com quem eu falar, porque ele estava correndo ao encontro de Jesus, mas ele estava sedento por Jesus. E ele foi até Jesus de uma forma reverente, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem, ele se humilhou, caindo de joelho aos pés de Jesus. Ele chega da forma certa. Ele não chega para Jesus e diz assim: Jesus, olha, eu tenho bens, eu tenho riquezas, eu tenho fazendas, eu tenho poder nessa terra, eu quero, eu determino, eu exijo, eu quero, eu decreto. Ele não chega dessa forma que nós vemos tantas pessoas falando de uma forma, um absurdo desse, de chegar em oração, falar e decretar alguma coisa para Deus. Esse homem chega e se humilha aos pés de Jesus. Ele demonstrou ter um coração quebrantado e uma alma sedenta por Jesus. No versículo 21, diz que ele foi amado por Jesus. E Jesus, fitando-o, o amou. Irmãos, se nós não conhecêssemos o final dessa história, seria uma história que aparentemente iria ter um final feliz para esse homem, porque tudo no começo da história dele estava dando certo. Jesus o amou. Jesus viu o seu conflito, Jesus viu o vazio, Jesus viu a necessidade, Jesus viu que aquele homem tinha desejo de conhecer e saber o que fazer para ir para o céu. Jesus o amou. A intenção dele de conhecer o caminho da salvação era uma ideia positiva, boa, que todo ser humano deveria pensar. Esse jovem que nós acabamos de relatar alguns pontos, seria um jovem assim até desejado por muitas mães como genro, porque era um homem honesto, um homem rico. E se era rico, provavelmente deve ser bonito, porque não tem rico feio, né? E tinha tudo para dar certo.
Era um homem que aos olhos humanos, se eu e você olhássemos para ele, dizíamos, é um salvo, é uma pessoa salva. Mas ele estava enganado. Ele estava enganado com a forma que ele acreditava ser salvo. Ele estava enganado com relação ao que ele fazia para ser salvo. Aquele homem, ele viu a salvação como uma questão de mérito e não como um presente da graça de Deus. Ele achava que poderia conquistar o reino de Deus com a sua força, com o seu conhecimento, abrindo mão das coisas erradas desse mundo. Irmão, fazer o certo é obrigação de todos nós. Nós temos que fazer as coisas certas, vivemos de uma forma que agrada a Deus, mas nós não fazemos isso para sermos salvos. Nós somos salvos através do sacrifício de Cristo. E ele achava que porque fazia tudo aquilo, ele seria salvo. Seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas estava enganado quanto à maneira de alcançá-la. Como você tem enxergado a salvação de Cristo? Você acha também, assim como esse jovem, que você é salvo porque você é bonzinho, porque você não mata, não rouba, não fuma, não bebe? Se você pensa dessa forma, veja o exemplo desse jovem. Ele fazia tudo que aos olhos humanos estava correto, mas faltava o principal. Nós vemos aqui todas as religiões pregam a bondade. Tem até uma que diz que fora da caridade não há salvação. Eles pegam esse jargão e saem de porta em porta falando, olha, fora da caridade não há salvação. E é uma palavra tão bonita que dizem, é mesmo, porque nós temos que ser bonzinhos, temos que amar, nós temos que ser caridosos, temos que nos envolvermos com a obra social, mas fazemos tudo isso não para a salvação, mas para que se cumpra em nós, porque as pessoas têm que olhar para a igreja e ver os frutos do Espírito, os frutos na vida de um salvo, de um remido. Muitas pessoas acham que no dia do juízo Deus vai colocar na balança as obras boas e as obras más, e aquilo que pender mais, ali será o destino daquela pessoa. Lembremos daquele homem que estava ali na cruz, sendo crucificado junto com Jesus. Havia dois malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Jesus estava sendo crucificado ali no meio, e chega uma hora e começa a crucificação, e eles zombam de Jesus, eles chegam a escarnecer daquela situação, mas em determinado momento, Deus, através do seu Espírito, gera no coração de um deles arrependimento, e naquele momento acontece a salvação. Se esse homem fosse pensar que seria salvo pelas suas obras, o peso da balança dele iria pender para o mal, porque o crime, a condenação para a crucificação é um crime hediondo. Ali não era uma pessoa que estava tão somente ali porque estava roubando carteira, roubando galinha. Não, era algo muito pior, que aos olhos humanos, irmãos, não tem mais jeito, seria melhor que morresse, que fosse tirado da sociedade. É através dos méritos de Cristo. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. O sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. Aquele homem, ele estava enganado a respeito dele mesmo. Muitas das vezes nós nos envolvemos dentro ali da nossa religiosidade, e achamos que por conta da religiosidade somos salvos, por estarmos inseridos em determinados grupos sociais, que estamos envolvidos com a obra social, envolvidos dentro da igreja, estarmos ativos, trabalhando. Mas nós temos que lembrar também, irmãos, que o principal que Deus requer de cada um de nós é a prestação do nosso culto. Nós temos que cultuar a Deus, adorar a Deus acima de todas as coisas. E hoje muitas das coisas têm tirado o foco central do culto, da adoração, de servir a Deus, de Deus estar no centro do culto, Ele ser Senhor, Ele ser o soberano, ser aquele que tem o controle de tudo.
O jovem rico, ele pensou que guardava a lei, mas havia quebrado os dois principais mandamentos da lei de Deus: amar a Deus e ao seu próximo. Ele estava amando mais o dinheiro. Irmãos, nós nunca vamos conseguir, homem nenhum vai conseguir chegar diante de Deus e se justificar. Jesus, Ele é o nosso advogado. Se nós pecarmos, Jesus, Ele é o nosso advogado. É confessar os nossos pecados, é arrependimento, é apresentar diante dEle sem máscaras. Porque Ele conhece o íntimo do coração de cada um. E aí Jesus, quando começou o diálogo com aquele homem, já sabia o problema, a raiz do problema dele. Jesus sabia onde estava o coração daquele jovem. O coração daquele jovem estava nas riquezas. O coração daquele jovem estava voltado para aquilo que ele possuía. E quando Jesus chega para ele e diz assim: vai e vende tudo que tens, dá aos pobres. Aquele homem não pôde fazer aquilo, porque o seu coração estava na sua riqueza. Que o nosso coração, irmãos, esteja nas coisas de Deus. Porque nesse caso aqui, era o dinheiro. Mas o diabo, ele tem de uma forma sutil colocado N coisas que têm minado o primeiro lugar do Senhor nas nossas vidas. Coisas lícitas. Nós evangélicos batemos no peito e falamos que não somos idólatras, porque nós não temos imagem nas nossas casas, mas tem muitos que são idólatras e não fazem nem ideia que são. Idolatria, irmãos, é tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor na nossa vida. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus nas nossas vidas é idolatria. A idolatria desse homem era o dinheiro, o Deus dele era o dinheiro, era a riqueza. A teologia de muitos é baseada em não fazer coisas erradas. E não só isso basta, irmãos. Não basta só isso. Que Deus, através do seu Espírito, nessa noite, mova o nosso coração para o centro, que é Jesus. Que Deus, através do seu Espírito, possa nessa noite nos mostrar o caminho da salvação para aqueles que ainda não encontraram a Jesus. Jesus, Ele é Senhor. Ele é o Salvador. Irmãos, se fosse pelas nossas obras, pelos nossos méritos, pela nossa força, se nós pudéssemos alcançar a salvação com a nossa força, será que Deus iria mandar Jesus descer do céu para vir aqui habitar com o ser humano pecador e estar aqui, morrer uma morte tenebrosa na cruz para a salvação? Não, é só através de Jesus. Aquele jovem, ele estava totalmente enganado a respeito da lei. A lei não salva, a lei mostra o caminho, mas só Jesus salva. A palavra de Deus diz que se cairmos ou tropeçarmos em um só desses mandamentos, irmãos, somos condenados por todos. Jesus eleva para um nível assim, que homem nenhum pode alcançar salvação através da lei. Jesus diz que aquele que pensa em fazer já cometeu o pecado. Aquele que pensar em fazer já cometeu. E como nós podemos achar que seremos salvos porque somos bonzinhos? Porque aos olhos de Deus não tem um bom sequer. Mas Deus, Ele nos olha diferente através do sacrifício de Cristo, do seu Filho amado que morreu naquela cruz. Jesus viu no coração desse homem o amor ao dinheiro como a raiz de todos os seus males. É o que está em 1 Timóteo 6, verso 10. O dinheiro era o seu Deus e ele confiava e adorava nisso. A confiança da igreja, irmãos, não está na política. A nossa confiança não está no governante que está hoje aí, ou o próximo que vem, ou seja lá qual for. A confiança da igreja é de saber que um dia nós vamos morar no céu com Jesus.
A nossa confiança tem que estar nas coisas eternas. Deus está no controle de tudo. Aquele jovem também estava enganado a respeito de Jesus. Ele chamava Jesus de bom mestre, mas não estava pronto a obedecê-lo. Ele pensa que Jesus é apenas um rabi, um mestre, e não Deus verdadeiro, o Deus homem, o Deus que estava ali encarnado, o Emanuel. Jesus queria que aquele jovem visse a si mesmo como um pecador, antes de se ajoelhar diante do Deus Santo e Poderoso. Como temos nos apresentado diante do Senhor? Quando nós estamos lá no nosso íntimo, no nosso quarto, orando, buscando a presença de Deus, será que a nossa oração tem sido como a de muitos fariseus, de chegar e dizer assim: olha Deus, eu faço isso, eu sou isso assim, eu me envolvo com as coisas da igreja, eu estou totalmente envolvido? Ou será que nós temos rasgado o nosso coração diante do Senhor e apresentado quem nós somos no íntimo? Porque Jesus sabe quem eu sou e sabe quem você é. Na intimidade, Jesus conhece cada uma das suas ovelhas. Aquele jovem estava enganado a respeito da verdadeira riqueza. A riqueza que aquele jovem conseguia observar era aquela que ele podia pegar. Mas a nossa riqueza não está aqui nessa terra. A nossa riqueza não está baseada nas coisas temporais, mas a nossa riqueza está nas coisas celestiais. Jesus que nos garante, irmãos, que um dia nós iremos com Ele gozar na eternidade das riquezas celestiais. Depois de perturbar-se, aquele jovem, ele sai dali constrangido da presença de Jesus. Porque a palavra que Jesus disse para ele foi: vai, vende, se desfaz disso que está prendendo o teu coração para as coisas celestiais, espirituais, se desprende disso. E ele não conseguiu. Aquele homem, ele tinha muita riqueza, e aquela riqueza impedia de ele olhar para o céu. Precisamos pedir a Deus: Deus, abre os nossos olhos para enxergarmos as tuas coisas, as coisas de Deus, as coisas do céu, as coisas do alto. Hoje, aqui na nossa pátria, é pregado um evangelho de prosperidade, onde quem tem mais é mais abençoado, porque venha para cá, pare de sofrer, deixe disso, porque Deus tem o melhor dessa terra. E as pessoas se envolvem tanto com as coisas terrenas que esquecem das coisas celestiais, irmãos. Porque muitas das vezes nós estamos na prova, passando pelo estreito, e esquecemos de adorar. Só queremos adorar se estivermos de boa, estivermos dando tudo certo. Mas nós temos que adorar a Deus independente da situação, da ocasião, do que estivermos passando. Adorar a Deus sobre todas as coisas. Aquele jovem perdeu o principal, irmãos, a riqueza celestial. Uma história que tinha tudo para terminar bem, mas no decorrer da história nós vemos que aquele jovem, o seu coração estava para as coisas dessa terra. Aquele jovem estava perdido. Ele não tinha salvação. Era um jovem que tinha o desejo, como nós vimos no começo. Veio a pessoa certa, mas o que prendia ele a essa terra era maior do que o desejo verdadeiro de ir para o céu. Os que confiam nas riquezas não podem confiar em Deus. Jesus, ele diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele salva. Ele é salvador de rico e salvador de pobre. Ele é salvador daquele que tem doutorado, pós-doutorado, como é o salvador daquele que não tem leitura. Deus, ele salva independente da classe social. Ele é o Deus salvador. Mas o problema desse jovem é que a riqueza dele, ele confiava mais na riqueza dele do que no Senhor.
Tem muita gente que aplica esse texto para dizer assim: só vai entrar no reino de Deus pobre. Mas Deus é o Deus que salva, independente da classe social. Nós precisamos pregar o Evangelho não tão somente nas favelas, mas pregarmos o Evangelho também para as pessoas que têm uma condição maior financeiramente. E muitas das vezes nós, como igreja, nós fazemos essa separação. Não, nós vamos pregar aqui numa área mais carente, e esse pessoal que precisa de Jesus, e esquecemos que aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior também são carentes de Jesus. Eles precisam conhecer a Jesus para ir morar no céu. E para terminarmos, irmãos, a salvação é uma obra milagrosa de Deus. É algo que não depende de mim, não depende de você. Já foi pago o preço na cruz. O preço da salvação foi pago por Jesus na cruz do Calvário. E os discípulos ficaram ali se perguntando que essas palavras são difíceis, e quem poderá ser salvo? E Jesus termina dizendo que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Olha, você, eu, nós não podemos ser salvos por nós mesmos, porque somos bonzinhos, ou porque temos cargos na igreja, ou porque somos piedosos, somos bons, guardamos os mandamentos, mas nós somos salvos através do sacrifício de Jesus. Que Deus, através de Cristo Jesus, nessa noite, mova os corações para Cristo. É Cristo que salva. Foi Ele que morreu por você, foi Ele que se entregou naquela cruz, foi Ele que derramou seu sangue naquela cruz para a salvação dos pecadores, foi Ele que te amou, foi Ele que te escolheu desde a eternidade, foi Ele que escolheu a cada um de nós, irmãos. É Jesus, Ele é o centro, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, é aquele que está com controle nas mãos de tudo e de todos, da minha, da sua vida. Entreguemos e confiemos que Jesus, Ele vai fazer muito mais, irmãos, do que nós pedimos ou pensamos. Não porque merecemos, mas é porque Ele é fiel a si mesmo. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Jesus, Ele é o Senhor. Se você ainda vem para a igreja e ainda tem essa dúvida da salvação, ou se aconteceu alguma coisa na sua vida, algum atropelo, e de repente você esqueceu das coisas do céu, olhe para esse jovem. Ele tinha tudo para dar certo, a sua história começou até bem, mas o final foi triste. Ele sai dali sem conhecer o Jesus que salva, sem ter entregue a sua vida para Jesus. E que nessa noite, se há alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não saia daqui da mesma forma que você entrou, mas saia diferente. Entregue a sua vida para Jesus. Não faça como esse jovem. Não olhe para as coisas terrenas, não olhe para as limitações. Eu só vou servir a Jesus quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu conseguir ser liberto de alguma coisa. Não pense dessa forma. O dia é hoje e a hora é agora. Entregue a sua vida a Jesus e você vai ver aquilo que Ele vai fazer de diferente. Deus abençoe a igreja e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.